Bom, então, na última frase do vídeo anterior, a pessoa tinha perguntado: as bebidas eram caras? Were the drinks expensive? E a outra respondeu: sim, elas eram. Yes, they were. E agora ela vai responder: mas valeu a pena. Então, mas, but. O U tem o som de A. Então, mas, but. Elas, they. O TH tem o som de D, o E tem o som de E, o Y tem o som de I. They. Foram, were. O W com o som de U, o E com o som de A, o R com o som de R, o E é mudo, were. E valor, worth. O W com o som de U, o O de O R de R, o TH de F, worth. Então nós temos uma cultura diferente do americano se expressar em frases similares a esta. Então, você levou o seu celular para consertar. E aí, o celular foi consertado, você olhou o celular, mexeu no celular e falou: valeu a pena. O americano não vai falar valeu a pena, ele vai falar foi valor. Então, foi valor dá uma contextualização de que valeu a pena. E o mesmo nessa frase. As bebidas eram caras, mas valeu a pena. Então, as bebidas eram caras, mas foi valor. Então, você conheceu pessoas novas. Did, porque é uma frase interrogativa. Você e o verbo conhecer, meet. Os dois S têm o som de I, meet. Novas pessoas, porque sempre nós vamos inverter os adjetivos com os substantivos. Então, novas, new. O E com o som de I, o W com o som de U, new. E pessoas, people. O P com o som de P, o E de I, o O é mudo, o P de P, o LE com o som de O, people. E aí a pessoa vai responder: sim, eu conheci. Yes, I did. Então, ao invés de ser repetido o verbo conhecer, nós repetimos o verbo conhecer com o did. Então, o did, ele repetirá todos os verbos. Então, você comeu, ao invés de eu repetir o verbo comer, falar sim, eu comi, e repetir o verbo comer, eu respondo yes, I did. Então, o I did, ele reprisa, ele repete todos os verbos. E aí, a pessoa vai falar que conheceu muitas pessoas interessantes. Nas frases afirmativas, nós não usamos o did e mudamos o verbo para o passado. Então, o verbo meet, que significa conhecer no presente, ele no passado é met. Ele muda a tradução de I para E. Da mesma forma que ele se escreve, ele se pronuncia. E o muitas é traduzido pelo many. O A com o som de E, o N de N, o Y de I. Many. Então, o mate
ou mush. Tem pessoas que pronunciam mate e tem pessoas que pronunciam mush. Essa diversidade de pronúncia ela é comum em inglês. E até em português também ela é existente, muitas palavras. Por exemplo, existem regiões do Brasil que as pessoas falam bom dia e outras regiões bom dia. Então, bom dia ou bom dia. Então, mate ou mush são muito parecida a fonética, você vai compreender de todas as formas que forem ditas. Bom, então mate ou mush significa muita ou muito no singular e many significa muitos ou muitas no plural. E aí ela vai falar: conheci muitas pessoas interessantes. E aí, como nós temos um substantivo e um adjetivo, nós vamos inverter o interesting, que é interessante, com o people, que é pessoas. O I tem o som de I, o N de N, o T de T. O E é mudo, o R tem o som de R, o I de I, S de S, T de T, I de I, N de N. Somente o G que é mudo. Interesting. E pessoas, people. Bom, então, I met many interesting people. Eu conheci muitas pessoas interessantes. Elas eram amigáveis? Como nós temos uma pergunta e nós temos o verbo to be, eram, nós vamos então inverter o verbo to be, eram, com o pronome pessoal elas. Sempre que for uma pergunta, nós vamos inverter. Então, ao invés de ficar they were, vai ficar were they. Então, eram elas. E amigo é friend. E para mudar de amigo para amigáveis, nós apenas acrescentamos o LY na escrita. E na pronúncia não tem o som do I. Existem pessoas que pronunciam com o som do I, friend, não tem problema, vai ser compreendido da mesma forma, mas a pronúncia correta é sem o som do I. Realmente parece que tem o som do I, porque você enrola muito o som na letrinha R, muita língua na letrinha R, friend. E o LY tem o som de LI, então friendly. Bom, então ela vai responder sim, elas eram. Então, o verbo to be, were, ele é conjugado com os pronomes you, we e they. Então, nós temos dois verbos to be no passado. O was, que é conjugado com he, com she, com it, e o were, que é conjugado com they, com we e com you. Então, só existem esses dois verbos to be, os dois têm o mesmo significado. Todos os verbos to be significam ser ou estar. O que os diferenciam é que cada um são peculiar de um pronome pessoal do caso reto. Então, elas, they, o TH com o som de D, o E de E, o Y de I. They. Eram, were, o W com o som de U, o E de A, o R de R. Were. Bom, então nós demos continuidade em um diálogo onde duas pessoas estão conversando sobre uma festa. E aí perguntou
Você conheceu? Did you meet pessoas novas? New people? E ela respondeu, sim, eu conheci. Yes, I did. Eu conheci. I met muitas, many, interesting people. Pessoas interessantes. Elas eram amigáveis. Were they. Aqui no lugarzinho do R é o I. They. O corretor, às vezes, em vez dele ajudar, ele atrapalha. Então, elas, they. Então, eram, were. Elas eram, were they. Amigáveis, friendly. Sim, elas eram. Yes, they were. E aí nós daremos continuidade neste diálogo no próximo vídeo. Encerramos então esta videoaula, mas daremos continuidade neste diálogo no próximo vídeo. Então até mais. See you later.